Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa quarta aula, então, né? Que é a nossa aula aí a respeito de recursos auxiliares na acupuntura. Começar a conversar sobre isso, então. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu coloquei essa aula para a gente discutir um pouco a respeito desses recursos auxiliares, porque a gente tem alguns pacientes, né, em que a gente encontra algumas dificuldades, né, na abordagem da acupuntura convencional. E aí eu coloquei esse elefantinho aí tentando se equilibrar, porque é uma forma, né, justamente da gente tentar aí buscar o equilíbrio das técnicas, né, de acupuntura convencional para as técnicas de acupuntura não invasiva, digamos assim, tá? E o que eu posso passar para vocês é que a resposta é muito boa, tá? Que a gente consegue bons resultados quando a gente equilibra essas técnicas não invasivas com as técnicas invasivas associadas no mesmo tratamento, no mesmo paciente, em função ali da necessidade mesmo, né, dos pontos, tá? Pessoal, quem são os pacientes, né, que são elegíveis aí para o nosso tratamento com acupuntura não invasiva, né, nessas técnicas auxiliares aí? Principalmente pacientes que têm intolerância a agulhas, então a gente vai encontrar na nossa vida clínica alguns pacientes que não suportam a agulha, ou ainda pacientes que têm que passar por um número de sessões muito grande, né, com uma frequência muito alta, e aí a gente percebe que aos poucos eles vão se tornando intolerantes às agulhas, tá? Que é o caso aí das sessões frequentes, né? Então, mesmo que o paciente no começo ele até tenha algum tipo de tolerância, a gente vai percebendo que com o passar das sessões, alguns pacientes vão ficando mais arredios, tá? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que buscar alternar o tipo de estímulos, né, é sempre proveitoso, é sempre positivo, tá? Então, independente se o seu paciente aceita ou não as agulhas, mas mesmo que ele aceite, é interessante que a gente possa alternar esses estímulos, que a gente não use sempre a agulha, só a agulha, só a agulha, tá? A gente tem outras técnicas bem legais que a gente vai conversar aqui, que também estimulam, né, de formas diferentes e que vão dar um start diferente ali no sistema nervoso, tá? E além disso, pessoal, pontos distais, né? Então, mais uma vez, eu friso aqui que em caso de equinos, toda vez que a gente trata pontos distais ao carpo e ao tarso, pela quantidade de articulações, recessos sinoviais, bainhas tendíneas, tendões, ligamentos, a gente não deve colocar agulha, exceto no ponto ting, obviamente, que é um ponto que a gente só dá aquela picadinha, tá? Quem são essas estratégias não invasivas? Olha lá que legal. A gente tem a moxa, que é a famosona, todo mundo conhece. Tem o laser, que a gente pode estimular nos pontos de acupuntura. E aí eu vou trazer para vocês a cromopuntura, como uma técnica aí diferente. As ventosas, no uso com equinos, que é bem legal. E o desbloqueio manual, tá? Que ninguém pode dizer que não faz, né, a técnica da acupuntura, da medicina chinesa, se acabou as agulhas, tá? Se você tiver as suas mãos, é o suficiente para você fazer uma bela sessão no seu paciente. E ele vai gostar pra caramba, eu tenho certeza disso, tá? A moxa, pessoal, moxa bustão é uma técnica que vai estimular pontos e meridianos da acupuntura pelo calor, né? Então, o objetivo aí é o calor. O que ela faz? Ela aquece o Qi e o Shui, ela aumenta o Yang, ela trata o frio e a umidade, ela reduz a estagnação de sangue, alivia as estagnações de Qi e elimina
esses fatores patogênicos externos, né? Especialmente frio, umidade e o vento, tá? Olha que legal, né? Então aqui eu botei uma foto para vocês do Instituto Sol, né? Tá aí embaixo, em que eles fizeram, né, uma matriz aí justamente de como que é feita a produção da moxa convencional, que é a moxa de artemisia, né? Então aí a gente vê a artemisia, que parece uma folhinha de coentro, ela sendo, depois de colhida, né, ressecada, aí ela vai para o pilão para ser macerada, depois ela é filtrada, né, passa numa peneirada, né, em várias gramaturas, desde a gramatura mais fininha até a gramatura mais grossa, mais granulosa, e aí então ela é enrolada, tá? Nesses papéis onde a gente faz então a aplicação. Olha só que joia, né? E aí a gente tem, pessoal, dessas mochas de artemisia, né? Essa marca aí bem convencional que a gente está acostumado a encontrar em muitas casas, né? De materiais para acupuntura, 100% artemisia, que é a verdinha. A gente tem essa azulzinha, que é a artemisia mais ginseng e mais canela, que é bem interessante para a gente fazer, né? Utilizar como tônico geral, tá? E a gente tem a amarelinha, que é Artemisia, gengibre e canela, que é muito boa aí para expelir o frio e o vento frio, tá? Então, três tipos aí de moxa, de Artemisia pura ou composta. Para quem não gosta do cheiro, né, da fumaça que essa moxa convencional ela oferece, né? A gente tem as moxas de carvão, tá? Essas moxas elas também geram aquecimento, elas também contêm artemisia, tá? Mas elas não geram tanta fumaça e nem tanto cheiro. Temos as mochinhas em botão, que dá pra gente utilizar em equinos também, é bem legal, porque ela tem um adesivo. Então a gente consegue, né, acender e colar ao longo dos pontos que nos interessa. E ela vai queimando, a gente só tem que ficar bem atento, porque conforme ela vai descendo e o calor vai chegando mais próximo da pele do animal, talvez o animal se assuste, tá? Então, cuidado, fiquem atentos com relação a isso. Percebeu algum desconforto, tira rapidamente, tá bom? A gente tem a moxa elétrica. Olha que legal, né? Então, para quem é mais, né, para frentex e quiser utilizar uma moxa elétrica, a gente tem aí, que é só a geração do calor e a gente consegue controlar inclusive os níveis de calor, né? Os níveis, as temperaturas que vão essa moxa, desde a mais morninha até a mais quente. E não tem fumaça, não tem cheiro, não tem nada, tá? Para aplicação, pessoal, é bem legal também a gente ter esses cachimbos, né? Esses cones de aplicação, cachimbo, cone de moxa, tá? Porque a gente consegue, né, colocar a moxa, encaixar aí no suporte e fica muito mais fácil de aplicar, né, e dá uma margem de segurança para a gente, principalmente nos cavalos, né, que a gente às vezes precisa ficar um pouquinho longe, dá uma margem de segurança legal ali para a gente conseguir aplicar, tá? Então esses cachimbos e cone de moxa são bem interessantes. Cuidados especiais com a moxa, pessoal. Atenção às queimaduras na pele e nos pelos, né, desses animais. Não colocar sobre vasos e artérias e não utilizar em doenças de calor ou excesso de yang, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora do laser, a aplicação do laser nos pontos de acupuntura. Pessoal, a laser puntura é uma forma de estimulação dos pontos utilizando o laser de média ou baixa potência, tá? A gente geralmente preconiza o uso de lasers de baixa potência, abaixo de 100 miliwatts, para laser puntura, tá bom? Que são os classe 3B, né? Aparelho de laser. Vamos lá. A ideia básica do funcionamento do laser é utilizar a emissão estimulada para desencadear uma avalanche de fótons coerentes, tá?
todos com a mesma frequência, fase, polarização e principalmente mesma direção de propagação. Os fótons, que constituem o feixe de luz do laser, são coerentes. Então, pessoal, o que o laser vai fazer, na verdade, é estimular o ponto de acupuntura a partir da emissão de fótons, né? Então, se a gente voltar um pouquinho, como que a agulha de acupuntura estimula o ponto? Ela estimula o ponto mecanicamente, ela estimula o ponto porque ela permite a passagem da corrente elétrica de forma mais fácil, porque ela é metálica, né? Ela é constituída de um material de baixa resistência elétrica, então ela tem alta condutividade, a agulha, né? Permite a passagem de elétrons mais fácil, tá? E gera um leve grau de inflamação ali na região também, que a gente sabe que gera também todos os mecanismos locais ali de inflamação e estimulação neurológica, tá? A moxa vai fazer a estimulação do ponto de acupuntura, né, e do sistema neurosensorial ali por meio do calor, tá? Especificamente por meio do calor. O laser, pessoal, e a próxima técnica que é a cromo, que é feita a partir do LED, vai fazer o estímulo dos pontos de acupuntura por meio da emissão de fótons, tá? Então, os fótons vão fazer a estimulação neurosensorial desses pontos de acupuntura, tá bom? Olha aí que imagem legal, né? Aqui a gente tem o espectro de ondas eletromagnéticas na sua amplitude total, mostrando pra gente aí, né, as ondas em função das frequências, tá bom? Então a gente tem baixas frequências aí, as ondas baixas, depois as ondas de rádio, e a gente vê que quanto mais baixa a frequência, maior o comprimento de onda, né? E conforme a frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo, tá? Então, conforme a frequência aumenta, o lambda diminui, eles são inversamente proporcionais, como está aí na fórmula, né? E o c é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, olha lá. O infravermelho, pessoal, que é o laser, ele está aí logo abaixo dos comprimentos de onda e frequência da luz visível, né? Então, olha aí, a gente tem o infravermelho, tá? Com frequências mais baixas e comprimentos de onda maiores do que a luz visível, e na sequência vai vir a luz visível, que é objeto do próximo tema aí, que é a cromopuntura, tá? Propriedades do laser: coerência, então formas de onda que estão em fase no tempo e no espaço. Os fótons estão bem ordenados, conectados e produzindo ondas luminosas que permanecem sincronizadas por longas distâncias. Monocromaticidade, característica da luz com comprimento de onda específico e único, tá? Colimação e divergência, grau de paralelismo apresentado pelos raios emitidos pelo laser e direcionalidade. A radiação sai do diodo laser com uma certa direção e se abre com um ângulo mínimo, bem definido, tá? Então, o que difere o laser de uma luz convencional é justamente essas quatro propriedades, né? A onda, os fótons, né? Eles têm coerência, ou seja, eles estão alinhados em fase e em tempo no espaço. Eles têm monocromaticidade, são todos do mesmo comprimento de onda. Eles são colimados e divergentes, ou seja, todos os fótons caminham juntos e divergem, né? Não tem divergência assim como a luz visível, porque eles regem esse princípio da direcionalidade aí de baixo, tá? A direção, o ângulo de divergência é mínimo, na verdade, ele é paralelo no caso do laser. E no caso da luz visível, a gente sabe que o raio, né, se abre, tá? Se dispersa. Então, olha lá que legal esse diagrama que eu achei aqui na internet, comparando pra gente uma foto aí, né, da pele, tá? Toda a parte, né, de aparato neurosensorial, tá bom? E a penetração de cada faixa
de comprimento de onda. E a gente tem aí o infravermelho, pessoal, sendo esses últimos aí, o rosinha que vocês estão vendo, de 650 mil até 1350, na verdade até 1200, tá? Então a gente vê nesse diagrama, pessoal, que a penetração de um laser, ele é em torno aí, ó, de 3 centímetros, né, com relação à pele, tá? Ele vai penetrar em torno de 3 centímetros quando a gente apoia ele diretamente sobre a pele. E aí, conforme a gente vai alternando as cores do vermelho, amarelo, verde, azul e o violeta, a penetração vai ficando cada vez menor, tá bom? Características: comprimento de onda é a distância medida entre dois picos consecutivos, a unidade de medição é o nanômetro, e o comprimento de onda de uma luz define a sua cor. Pessoal, com relação aos lasers, né, a gente sabe que o que define a profundidade de um laser, né, de um equipamento de laser, é o comprimento de onda da sua caneta. Tá? Então a gente sabe que tem canetas de 840 nanômetros, tem canetas de 650 nanômetros, tem canetas de 904 nanômetros. Quanto maior esse comprimento de onda, pessoal, por exemplo, 904 nanômetros, maior vai ser a taxa de profundidade que ele vai atingir. Olha lá, estou voltando novamente, tá? Quanto maior o comprimento de onda, maior vai ser a penetração do laser. Então, o que define a penetração, o grau de penetração no tecido de um laser, não é a classe, não é se ele é classe 3B ou classe 4, é o comprimento de onda da caneta. A potência, que é o que define se ele é classe 3B ou classe 4, olha lá, é a quantidade de energia produzida, medida em watts ou miliwatts. O laser tem sua potência determinada pela potência real emitida e determina a quantidade de fótons emitidos por unidade de tempo. Então vamos lá, pessoal. Dado que eu tenho uma caneta de 904 nanômetros, de um laser classe 3B e de um laser classe 4, tá? Os dois vão atingir, não importa a potência dos equipamentos, os dois vão atingir os mesmos 3 centímetros de profundidade, ok? O que difere a potência entre eles? É a quantidade de fótons que vai chegar lá por unidade de tempo. Então vamos lá, uma vez que eu coloquei como dose 5 joules, pessoal, a dose que eu quero fazer por ponto é 5 joules, né? Que é a unidade de energia do laser. 5 joules. Esse classe 3B é como se ele fosse uma mangueirinha de chuveirinho. Imagina que os joules são litros, tá bom? E esse classe 3B é uma mangueira de chuveiro e eu tenho que descer 5 litros por uma mangueirinha de chuveirinho. E o classe 4, ele tem uma mangueira de bombeiro. Eu tenho que descer os mesmos 5 litros de água, só que agora por uma mangueira de bombeiro. Então veja, a diferença entre os dois vai ser o quê? O tempo que vai levar desse laser de mangueira de chuveirinho descer os meus 5 litros de água ou desse laser que tem uma mangueira de bombeiro descer os 5 litros de água. Isso é o que diz com relação à potência, tá bom? Mas a profundidade e a dose a gente vai ajustar o tanto que a gente quiser por ponto, né? 5 joules, 10 joules, 20 joules, tá? Independente do laser que você estiver utilizando. A profundidade é dada pela caneta. A potência, então, é a história da mangueira de chuveirinho ou a mangueira de bombeiro, tá? E o tempo que você vai ter que ficar lá para esvaziar os seus joules, digamos assim, tá? E alguns equipamentos têm modo de funcionamento contínuo e pulsado, não são todos. Dosimetria do laser. A densidade energética em laser é medida por joules por centímetro quadrado. Densidade indica quanto de uma certa coisa existe numa certa área, né?
O tempo de aplicação é inversamente proporcional à potência, é o que eu falei, né? Se a minha potência é baixinha, que é a mangueira de chuveirinho, eu vou ficar lá, ó, até toda a minha dose descer. Agora, se eu tenho a mangueirona de chuveiro no classe 4, o tempo é rapidinho já acaba, tá? E o tempo é diretamente proporcional ao tamanho da área-alvo, lógico, né? Se eu tenho que fazer uma garupa inteira, eu vou levar mais tempo do que se eu tenho que fazer só um pedacinho do boleto. Em fisioterapia, pessoal, a gente tem alguns critérios que já estão consolidados há muito tempo, tá? Segundo Joseph Coles. Efeito analgésico 2 a 4, anti-inflamatório 1 a 3 joules por centímetro quadrado, cicatrizante 3 a 6, circulatório 1 a 3. E de acordo ainda com o estágio inflamatório, se é agudo 1 a 3, se é subagudo 3 a 4, se é crônico 5 a 7. Isso, pessoal, não tem nada a ver com a classe do laser. Se é 3B, se é classe 4, se o seu laser custa R$1.000, se o seu laser custa R$100.000, se a sua caneta é de 640, se a sua caneta é de 904. Isso é a dose, tá? Tem que ser feito assim e ponto. Essas doses, elas já são consolidadas, já tem um monte de artigo científico em cima dessas doses, né? E existe um certo consenso, né, entre a comunidade científica em torno dessas doses. Acima de 20 joules, a gente encontra artigos provando que o laser apresenta efeito inibitório, tá? Então, na laser puntura de equinos, o que a gente vai fazer? Se a gente quiser tonificar os pontos, pessoal, a gente vai utilizar as doses referentes à estimulação tecidual, de 4 a 8 joules por ponto. Se a gente quiser sedar esses pontos, a gente vai fazer doses de inibição. A gente vai fazer 20 joules por ponto, tá bom? Às vezes usa-se até menos, tá? Ao invés de 20 joules por ponto, até menos, tá? Quiser usar 15, pode usar. Mas é em torno aí de 15 a 20 joules, porque 20 joules a gente tem garantido cientificamente que tem o efeito inibitório. Cromopuntura. Vamos lá. O uso das cores para a gente estimular os pontos de acupuntura. Então, na verdade, eu estou no mesmo tipo de estímulo, que é fótons. A única coisa que eu mudei foi o que, pessoal? No espectro eletromagnético, antes eu estava no infravermelho e agora eu estou na luz visível. Só isso, mais nada, tá? Olha lá. É função do comprimento de onda, então cada cor tem um comprimento de onda diferente e vai ter uma profundidade diferente também que vai atingir no tecido, tá? Mas todas elas, pessoal, vão atingir os aparatos neurosensoriais. Então, a cromopuntura a gente pode utilizar sim e a gente vê bastante resultado, é muito legal, tá? É muito legal, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Quem nunca usou vai gostar muito. Pessoal, quando a gente faz cromopuntura, a gente pode utilizar algumas informações. A gente pode usar as cores levando em conta a ação dessas cores dentro da própria cromoterapia mesmo, tá? Então, vou dar exemplos aqui. O vermelho, ele aumenta a energia vital. O amarelo fortifica o corpo. O verde tem propriedades anti-inflamatórias, anti-infecciosas, né, bactericidas, regeneradoras. O turquesa também, né? O turquesa estaria aí no meio do caminho, acalmando, equilibrando, sendo analgésico. O azul agindo na lubrificação de articulações e assim por diante. O violeta sendo sedativo, tá? A gente pode utilizar esses princípios nos pontos de acupuntura. Pode. A gente, na verdade, faz um mix, tá? Em função dos pontos que a gente escolhe. Além de utilizar esses princípios, que são muito legais e bem interessantes, a gente também fez a leitura
de biorressonância desse animal, né? Então a gente tem, se a gente fez a avaliação de acordo com tudo que a gente conversou até agora, a gente tem mais ou menos o padrão de alinhamento ou desalinhamento de cada chakra, tá? Então eu posso também utilizar as cores referentes a cada chakra para fazer a estimulação nessas regiões, nesses pontos de acupuntura e aproveitar então e já estimular o chakra em conjunto. Posso? Posso, né? Fazer um equilíbrio do chakra com a cromoterapia a partir da estimulação de pontos de acupuntura. Posso? Posso. Mas o mais legal mesmo, e que eu acho que vocês vão se apaixonar, é a gente fazer a cromopuntura, pessoal, baseada no diagrama dos 5 elementos. Porque aí é fenomenal, tá? Então imaginem uma situação que é a seguinte. Eu quero fazer, por exemplo, um ponto de estimulação da água no meu paciente, tá? Ele tá com as articulações muito ressecadas e tudo mais, tá com osteoartrite, e eu quero fazer um ponto de água na água nesse paciente, que é o rim 10. Aí, o que eu faço? Além de fazer o ponto água na água, eu vou lá e coloco o azul nele, que é a cor. Então, cada elemento, se vocês lembram da aula de 5 elementos, cada elemento tem a sua cor, né? A água azul, a madeira o verde, o fogo vermelho, a terra o amarelo e o metal o branco. Então, eu vou estimular o ponto com o objetivo de água, na água, por exemplo, e ainda vou colocar o azul em cima dele, tá? Então, eu posso fazer isso diretamente, né? Estimular o elemento, ou o meridiano, ou o ponto de acupuntura, em função da cor daquele elemento. Eu posso ainda, pessoal, vamos supor, eu gostaria de, além de estimular esse paciente água na água, eu gostaria, por exemplo, de estimular a mãe dele, porque eu sei que quando eu estimulo a mãe, né, o filho se nutre, não é isso? Então, se eu pegar, por exemplo, um ponto de metal na água e colocar o branco, porque o branco é a coloração do metal, né? Então, se eu pegar o metal na água, que eu acho que deve ser, se aqui eu tinha o rim 10, deve ser o rim 9. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Vocês têm que ter um atlas desse de cavalos, hein, pessoal? Deixa eu botar aqui. Ó. Esse atlas é demais. Olha aqui, ó. De cabeça eu não sei. Vocês acham que eu também não colo? Eu colo. Deixa eu pegar o rim aqui, ó. Metal. Metal na água, rim 7. Então, eu estaria estimulando o rim 7, por exemplo, que é o metal na água, que é a mãe da água, com o branco. Tá bom? Mas e se, por exemplo, por algum motivo, a hora que eu fiz o meu diagrama dos 5 elementos, eu quero sedar um pouco a madeira nesse paciente, porque não tá muito legal. Esse paciente está com excesso de madeira, está muito agressivo, muito nervoso, e eu quero sedar um pouco a madeira, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu diagrama de fígado. Deixa eu pegar ele aqui. Quando eu pego, se eu quero sedar a madeira, uma forma é eu aplicar o quê? O controle do metal em cima da madeira, correto? Metal em cima da madeira. O metal é branco. Então, além de eu fazer um ponto de metal na madeira, o ponto de metal na madeira usando fígado é o fígado 4. Então, além de eu fazer o fígado 4, ele fica bem em cima do jarrete, eu faço o branco em cima dele. Então, além de eu estar estimulando o ponto que é metal na madeira, eu estou colocando o branco para estimular isso, tá? Então, eu estou sendo bastante assertiva no que eu quero dizer ali pro meu ponto de acupuntura, tá? Dá muito resultado, vocês vão amar. Vocês vão amar. Aqui a gente tem alguns equipamentos de cromo. Esse aqui é da Zots. A gente tem esses
filmezinhos aí, né? Com esses disquinhos com cores. Ele tem uma luz de LED somente branca e aí a gente vai trocando esses disquinhos aí. Não é perfeito, né? Você não tem um comprimento de onda perfeito. Aqui é a mesma coisa, só de outra marca da Launch. E aí os discos são de acrílico, acho que dura mais. E aí você tem também a possibilidade de colocar 2 discos, ou seja, você consegue combinar as cores, né? O vermelho com o amarelo, fazer um laranja, coisas nesse sentido, tá? E aqui é o meu queridinho, que é o que eu uso, que é o Chromocell. Esse equipamento, ele tá fora de produção. Mas se vocês ligarem lá na Launch e ficarem enchendo o saco deles e falando que vocês fizeram aula com a Roberta aqui de Araraquara e que ela falou muito bem do equipamento que eles têm que voltar a fazer, porque eu já falei, eles têm que fazer muito desse equipamento, ele é maravilhoso, tá? O que esse equipamento faz? Ele tem muitas cores, eles têm, ele tem o limão, ele tem o verde, ele tem o turquesa, ele tem azul claro, ele tem índigo, ele tem violeta, ele tem cinza claro, cinza escuro, branco, ele é maravilhoso, amarelo, laranja, vermelho, todas as cores, tá? Além dele ter essas cores e a gente vai selecionando essas cores digitalmente, essas cores são produzidas por LED, LED da cor, tá? Tem uma placa de controle aí dentro. Então é realmente a cor pura, não é disquinho, nada disso. É a cor pura sendo emitida de verdade, é o que a gente precisa. Tem o cristal de quartzo na ponta e a gente consegue ainda mexer na frequência. Olha que legal. E no tempo. O tempo é de menos, porque esse daí a gente ajusta, mas o fato da gente ter o LED puro, né, sendo emitido, ou seja, o comprimento de onda real, e poder mexer na frequência. Então você pode deixar desde a luz parada, como é nos outros equipamentos, até a luz piscando em várias frequências, tá? Então você pode botar frequência baixa, por exemplo, para tratar problemas crônicos, frequência alta para tratar problemas agudos, é muito legal, tá? Método de aplicação, pessoal. Uma vez que a gente pegou então essa lógica, né, estudou as cores, sabe a propriedade de cada uma das cores, né? E tem essa lógica que para mim é a mais importante, que é a dos 5 elementos na cabeça, tá? Então eu sei a cor de cada elemento. Se eu quero tonificar o próprio elemento, eu uso a cor do elemento. Se eu quero tonificar via mãe, por exemplo, eu uso a cor da mãe no elemento. Se eu quero controlar o elemento, eu posso controlar via avó, usando a cor da avó no elemento, ou às vezes a cor do próprio filho, né? No elemento que também ceda. É uma sedação mais leve e o da avó, aí sim é um controle mais agressivo, né? Então a gente faz esse jogo de cores, tá? Com as cores dos 5 elementos e ainda tem, né? Além disso, o uso do violeta para sedar, o uso do turquesa como anti-inflamatório, analgésico e antisséptico, coisas que a gente pode utilizar aí dessas cores além disso, tá? Fica 1 a 3 pontos em cada ponto de acupuntura e tá muito bem estimulado. E vocês vão ver resposta, tá? Eu tenho alguns pacientes que eu só faço cromo. E, assim, os proprietários relatam a diferença nos pacientes. Tá bom? Então, assim, estimula mesmo, tá, pessoal? Pode fazer que vocês vão gostar. Ventosas. Vamos lá. Ventosa, método de estimulação agora mecânica do ponto, né? A gente vai fazer uma pressão de sucção no ponto e vai estimular mecanicamente esses pontos de acupuntura. Para que ela serve? Desbloquear o Qi e o Shui, promove vasodilatação local, melhora a circulação e a dor. Existem algumas técnicas, pessoal. Então, vamos ver. A gente tem a técnica da ventosa fixa. A ventosa fixa, bom, qualquer ventosa é interessante que o pelo esteja tosquiado ou com tricotomia. Vai precisar de gel de ultrassom. Na ventosa fixa, a gente vai aplicar as ventosas em cima dos pontos de acupuntura mesmo, tá? E aí fica com a pistola na mão, porque às vezes tem que ficar refazendo a pressão ali, porque uma ou outra vai se soltando conforme o animal vai se mexendo,
tá? Na ventosa deslizante, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma única ventosa, vai fazer a sucção nela, tá? Com uma, duas, três bombadas. E aí, pessoal, a gente já passou o gel, né, ao longo do meridiano e a gente vai deslizando ela ao longo do meridiano que eu quero desbloquear, tá? E isso é a técnica da ventosa deslizante, tá bom? Traz uma sensação bastante prazerosa para os animais, para a gente também. Se não exagerar na pressão, né, de sucção. E tem a técnica da ventosa flash. O que é a ventosa flash? A gente vai usar só duas ventosas e a gente vai alternando uma com a outra, tá? Então eu coloquei aí na fotinho para vocês terem uma ideia. O meridiano da bexiga. Imagina que eu instalei, ó, os dois copinhos de ventosa, que são as duas setas mais grossas, não sei se isso é verde, se é azul, que cor que é isso aí, e o vermelho, que o outro eu tenho certeza. Eu vou falar que é azul, tá? Mas parece que é verde, sei lá. A azul e a vermelha estão inicialmente acopladas ali, tá bom? Aí, pessoal, eu não vou deixar elas paradas lá, tá? Acoplou? Solta a primeira, passa para cá. Solta a segunda, passa do lado da primeira. Solta a terceira, passa para cá. É como se fosse um joguinho de copo, sabe? A gente vai, acopla as duas, e aí solta essa, passa para cá. Solta essa, passa para cá. Solta essa, passa para cá, tá? E assim vai alternando e vai desbloqueando os pontos, tá bom? Pode ir, voltar, tá? Então essa é a técnica da ventosa flash. E finalmente a gente tem o desbloqueio manual. O que é isso? Coisa que a gente devia aprender primeiro, né? De tudo isso que eu falei, na verdade, que eu não preciso comprar nada, eu só preciso ter a minha cabeça, a minha mão e a minha intenção. Mais nada. É só isso que eu preciso para fazer a acupuntura no meu paciente, tá? Pessoal, aí tem a fotinho aí, o esquema de uma mão, para a gente ver as regiões. Então, a região que a gente às vezes não conhece, né? Região, por exemplo, né, que a gente vai utilizar, tá? Esse número 1 e número 2, que é região tenar e hipotenar, são regiões que a gente vai utilizar. A gente vai usar pontas dos dedos, a gente vai usar dedão, a gente vai usar dedos, vai usar a palma das mãos, tá? É importante, né, quando a gente está palpando esse animal, a gente ficar atento a calor, pontos de calor, de dor, de espasmos, trigger, tender, fibroses, densificações de fáscia. Tudo isso, pessoal, quando a gente está com a mão na massa, literalmente, né, a gente consegue sentir o paciente muito mais, né? Diferentemente de quando a gente está segurando uma caneta de laser, uma agulha de acupuntura, uma moxa, né? Fica muito impessoal e a gente às vezes perde algumas informações, tá? Às vezes com a mão no paciente a gente vai ter mais informação e vai conseguir ajudar ele mais ainda. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai utilizar essas 8 posições aí de mão, tá? Que eu vou descrever para vocês na sequência, para desbloquear os meridianos, pessoal, ao longo deles, tá? Então eu vou utilizar aquelas regiões que a gente já vai conversar das mãos para desbloquear meridianos de acupuntura ou pontos específicos que sejam de interesse, tá? Se eu tiver um ponto de interesse, ou se eu quiser trabalhar o meridiano inteiro de acupuntura, eu vou fazer isso, mas agora com as minhas mãos. Vamos lá. Vamos usar o meu cavalinho aí de brincadeira para mostrar para vocês aí a posição, tá? Então, pontas dos dedos, né? A gente pode utilizar a ponta dos dedos tanto para desbloquear o meridiano,
desbloquear meridiano, quanto para massagear pontos específicos de acupuntura. Polegares, novamente, tá? Então a gente também pode utilizar e sempre afastando, tá? As mãos, elas sempre se afastam quando a gente está no sentido de desbloquear esses meridianos. Mãos que se afastam, usando dessa vez os polegares ao longo do meridiano ou massageando diretamente em cima dos pontos de acupuntura. Região tenar e hipotenar, pessoal, a gente vai utilizar, ó, com esse movimento aqui, ó, tá? Ao longo dos meridianos, aí tá em cima dos 2 meridianos da bexiga, tá? No dorso do cavalo. Então a gente pode ir desbloqueando esses meridianos com a região tenar e hipotenar das mãos. Com a palma das mãos, a gente também pode fazer o desbloqueio desses meridianos, tá? Punho fechado, principalmente nessas regiões de garupa, peitoral, em que a gente fica com a pegada mais difícil de trabalhar hipotenar, palma da mão aberta, dedo, né? Geralmente os dedos, polegares, a gente vai usar em regiões mais delicadas, né? E mão aberta, hipotenar e punho, a gente vai usar em grupamentos musculares maiores. Punho fechado é uma técnica excelente para a gente trabalhar a parte de garupa, de membro pélvico, de membro torácico, tá? A gente consegue um bom torque ali para fazer o desbloqueio do meridiano. E aí, pessoal, não é lamber, não, tá? É desbloquear, tá bom? A gente vai realmente, né? Não precisa promover dor no paciente, mas tem que imprimir um certo grau de pressão, de energia nessa manobra de desbloqueio, tá? Juntas, pessoal, então a gente vai, sabe o dedo do croque do Chaves lá, do Seu Madruga, na cabeça do Chaves? É o juntas, tá? Ele é bem profundo, ele pega bem profundo em cima no meridiano, tá? Ele pode ser até dolorido, então cuidado. A gente vai ser bem incisivo e bem assertivo em alguma região, algum meridiano, né? Ou algum ponto ali que a gente queira desbloquear realmente de forma mais profunda, tá? E cotovelo, então, nem se fala, né? Aí, obviamente, eu tô com o meu cavalinho de brincadeira, então eu tô no chão, mas para usar o cotovelo no cavalo, provavelmente vocês vão precisar de um apoio, de uma escada, de uns pulmão, daqueles de quiropraxia, para poder se apoiar ali e utilizar o cotovelo. O cotovelo, pessoal, a gente não faz nos meridianos, a gente faz em pontos específicos, tá? Diferente do antebraço. O antebraço eu consigo fazer no meridiano todo, né, no sentido de abertura, tá? Agora o cotovelo, vou voltar, o cotovelo, esse daí é pontual, tá? A gente vai pegar pontos de acupuntura. E aí, a hora que você terminar esse desbloqueio manual, tá pago o seu CrossFit daquele dia, né? Porque você já tá pingando morta, recebe seus 200 mil reais e vai para Paris na sequência. Brincadeira, pessoal. Obrigada, essa aula é isso.